Bom dia, bom dia, bom dia a você que nos assiste pela TV Com, pela TV Maceió e por mais de 30 aplicativos nas redes sociais. Hoje, abrindo mais um programa, eu estou de olho com um tema bastante pertinente e interessante: educação fiscal. Quero conversar com você que vai fazer suas compras, você que é consumidor e não tem o costume, não tem a cultura de pedir a nota fiscal. E aí, na contramão de tudo isso, é comum também você dizer que a carga tributária, que os impostos pagos para o município, para o estado e para a federação são muito altos. Mas muitas das vezes, ao tempo em que você não exige a nota fiscal, esses recursos não vão para o cofres do Tesouro, que seja da sua cidade, que seja do seu estado, que seja do governo federal. Esse recurso, esse imposto tão caro que você paga, está ficando na mão do empresário, do grande empresário, do pequeno empresário, do médio empresário, e esses recursos não são transformados em políticas públicas para atender às demandas essenciais, com políticas como da saúde, da educação, da segurança, da assistência social. E esse tema bastante educativo, e por isso que a gente está colocando como um tema de educação fiscal, é para colocar na mente de cada um, é para esclarecer, para colocar para cada um de vocês a necessidade urgente de que a gente possa estar pedindo a nota fiscal no ato da sua compra. Portanto, o que é que a gente quer discutir? Por exemplo, você vai a um restaurante, você vai a uma loja, você vai a um barzinho, você se hospeda num hotel ou numa pousada, né? Ao pedir a sua conta, nunca peça a sua conta, peça a sua nota. Então, o lema que a gente quer usar, o tema que nós queremos usar, para que você faça dessa frase o seu dia a dia na responsabilidade como cidadão e que paga imposto, é o seguinte: nunca peça a conta. Garçom, traga a minha nota fiscal, que eu quero pagar a minha conta. Aí você terá a garantia de que esses recursos, a você solicitar e exigir a nota fiscal, esses recursos serão destinados, né, aos cofres do Tesouro Municipal da sua cidade, que você mora, aos cofres do Tesouro Estadual do estado que você também mora, e também parte desse imposto é transferido para o governo federal. No caso de Alagoas e Maceió, vamos falar diretamente para o nosso estado, para a nossa capital. Nós temos o ICMS cobrado pelo governo Renan Filho e por todos os outros governadores que antecederam, um dos mais caros do país, 18%. Isso sobre cesta básica ou qualquer outro tipo de produto. Sobre bebida, sobre álcool é muito maior, sobre a gasolina também, né? Portanto, o ISS, que cobra o município de Maceió sobre serviço, também é um dos mais altos da federação, 5%. Só essas duas cargas tributárias, que são impostos locais, gira em torno de 23% a 24%. E do governo federal, supera, né, todos os impostos cobrados pelo governo federal, supera os 7% em qualquer compra que você faça. Portanto, a gente quer colocar essa discussão no dia a dia, né, das pessoas, na vida de cada um de vocês, para que a gente possa criar, né, uma nova cultura, para cada um ter essa responsabilidade de exigir a nota fiscal. Portanto, o tema é o seguinte: nunca peça a sua conta, peça a nota fiscal, tá? Primeiro pede a nota, depois paga a conta. Se a empresa não tiver a nota fiscal, né, desfaz a compra, devolve o produto. Se for num restaurante onde você já consumiu, pede para abater o imposto, porque o imposto não é do empresariado, não é do comerciante, o imposto é do Estado, é da cidade que você mora. Portanto, hoje, para fazer esse debate, para fazer a discussão, nós trouxemos uma convidada, professora da Universidade Federal, professora Luciana Caetano, economista, doutora em economia pela Universidade Federal de Alagoas, como acabamos de frisar. E nós queríamos, professora, fazer a seguinte pergunta, né? O que é que representa, em termos de valores, né? O que é que representa, né, essa sonegação indireta, né? Porque o cidadão paga o imposto,
o consumidor, mas por não exigir a nota fiscal, esses recursos não vão direto para os cofres públicos e fica na contabilidade da empresa como se fosse lucro. Na verdade, como fosse lucro de fato. Então, como melhorar essa relação, como as pessoas assumirem esse compromisso e passarem a exigir de tudo aquilo que ele compra, de todo o bem de consumo, de tudo que ele compra para o seu uso pessoal, ele passar a exigir a nota fiscal para que isso seja totalmente direcionado para os cofres públicos e, com isso, né, esse cidadão também possa cobrar do Estado melhores aplicações dos recursos nas áreas prioritárias que a gente sempre trata, que é saúde, educação, segurança, assistência social, saneamento, né? E por falar em educação, eu vou levantar um tema aqui bastante interessante antes de passar para que você possa estar conversando e respondendo para os nossos ouvintes. Eu vou passar a falar de outro tema, porque eu falei de educação, né? Esse ano a cidade de Maceió, já agora entre o mês de abril e maio, vai receber mais de 240 milhões de reais dos precatórios do Fundeb, né? Então, vamos repetir a pergunta. Este ano, e eu fui perguntado por várias pessoas e professores, eu faço parte de um grupo, né? Maceió vai receber 240 milhões. No nosso olhar, inclusive no olhar do Poder Judiciário através do Tribunal de Justiça, né, que tem decisões liminares sobre isso, 60% deste recurso deverá ser destinado ao professor, né, para fazer jus, né, à carreira do magistério e repor perdas que não foram pagas durante o período de 1996, do antigo Fundef, até a data de 2006, 2007, quando começou a ser aplicado o Fundeb. Portanto, para todos os professores, para a sociedade alagoana, a gente quer agora colocar esta notícia do recebimento ainda no exercício de 2020, na cidade de Maceió, nos cofres públicos municipais, destinados para a educação, 240 milhões dos precatórios, onde vamos estar exigindo, juntamente com o magistrado, com o magistério desse estado, com o sindicato da educação, com os demais representantes da sociedade, que seja feito justiça e o professor venha receber os 60% do qual ele tem direito. Então, professora Luciana Caetano, né? Bom dia, seja bem-vindo ao programa Eu Estou de Olho, né? E agora com a senhora, para que a gente possa estar dialogando assim, de forma também técnica, né, e política, a realidade dos impostos, né, e das notas fiscais não fornecida pelos empresários, né, e que agora tem uma nova lógica, né? Você pede a nota, aí tem empresa que diz que vai mandar pelo e-mail, porque o sistema da Secretaria da Fazenda está sempre fora do ar. Com você, professora Luciana Caetano. Bom dia, Isaac, e obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e tratar desse tema, considerando que a arrecadação fiscal ela é exatamente o que financia a atuação do Estado nas 3 esferas de governo, União, Estados e municípios. Então, normalmente as pessoas não gostam de pagar tributos, elas são contrárias a isso, e elas são iludidas com a ideia de que o tributo ele é nocivo, muito pelo contrário. Senão, a carga tributária no Brasil, da década de 40 até a década de hoje, ela cresce muito em função tanto do crescimento da população, como também do crescimento do desafio do Estado em dar respostas à sociedade, tanto no financiamento do desenvolvimento, como na execução de uma política de redistribuição de renda, através da oferta de saúde, educação, infraestrutura, transferência direta de renda para a população socialmente mais vulnerável. Então, nesse sentido, é importante que a população compreenda a relevância desse financiamento, desses gastos, e mais ainda, brigar por uma estrutura tributária progressiva, de modo que as pessoas que ganhem mais, paguem mais, considerando que aquelas que ganham muito pouco, a exemplo das que ganham até 2 salários mínimos, elas não conseguem ter acesso a alguns serviços pelas regras de mercado. Exemplo de planos de saúde, de educação privada. Então, é fundamental o financiamento do Estado através da arrecadação fiscal, e você tem um vazamento de receita à medida que você não faz o recolhimento, e o cidadão comum pode contribuir com isso, à medida que ele exercita a cidadania,
fazendo a solicitação da sua nota fiscal, que é um direito seu, considerando que no produto que ele compra, esse tributo já está embutido, ou seja, a carga tributária ela já está embutida nos preços de mercado. O que vai acontecer é que algumas empresas, elas não fazem o recolhimento, o que vai se transformar, obviamente, no aumento da sua margem de lucro. Mas esse aumento da sua margem de lucro, ela nem vai reduzir o preço dos produtos, como também ela vai comprometer a saúde financeira de estados, da União e do município e, consequentemente, comprometer a capacidade de intervenção do Estado na perspectiva de atender às demandas básicas dessa sociedade. Então, nesse sentido, a educação fiscal, ela passa pela compreensão da relevância do recolhimento desses tributos junto ao Estado nas 3 esferas de governo. Então, professor, o tema não peça conta, peça nota, né? Em cada R$100 de compra direta que o consumidor faz, 18%, R$18, é ICMS para o Estado e também para a repartição nos municípios. O imposto federal gira em torno de 5% a 7% em cada compra também, em cada consumo de qualquer produto que esteja na prateleira, que seja do supermercado, que seja do mercadinho, que seja na feira. E Maceió, como é uma cidade turística, o volume também nos restaurantes, nos bares, nos hotéis, nas pousadas, são muito grandes. A gente só pede a nota numa pousada quando é para prestar conta na empresa, se você tiver a serviço num curso, num seminário. Quando não, você encerra a conta, paga as diárias e vai embora. E isso fica, como disse, no bolso do empresário, né? Não vem para o Estado. De contrapartida, as pessoas costumam dizer, e afirmam muito isso, que a carga tributária é alta, e é verdade, principalmente para aqueles que ganham menos, para aqueles que têm menos condições de trabalho, de salários, de vida, são mais pobres, né? Mas isso está indo, no meu ver, pelo ralo, mais uma coisa que vai direta para o empresário e não para o Estado. E aí a gente cobra do Estado aquilo que o Estado, de fato, ainda não recebeu, né? Eu subindo agora para cá, parei para almoçar e a conta custou R$50,30. Eu vi no pé da nota que R$9,02 de cada 50 que você gasta foi ICMS. E R$2,30 foi imposto federal, né? Antes de eu vir para cá, eu tive a oportunidade de verificar isso. Portanto, a gente deve estar fazendo uma campanha muito forte, inclusive com adesivos na rua, nas praças, nos espaços onde a gente possa fazer esse debate, colocando na cabeça das pessoas, colocando para que as pessoas assumam esse compromisso de exigir a nota fiscal. É possível, professora, numa compra que você exija e peça a nota fiscal, que é um direito. Se a empresa não tiver, fazer a devolução do produto, no caso, se for num restaurante que você já se alimentou, é possível pedir o abatimento do imposto que não foi dado porque aquela empresa não está fornecendo a nota fiscal? Pois é, muito provavelmente isso pode funcionar como pressão, mas provavelmente você não vai ter nenhuma redução, mas o que é importante é que à medida que você ameaça fazer uma denúncia, isso obviamente incomoda ao empresário. É muito comum, inclusive em shopping center, você ir fazer uma compra e às vezes a pessoa que te atende, a vendedora, ela diz que a máquina está com problema, que não está ligada à rede de internet e que, portanto, não é possível. Então, é importante que a gente anote essas empresas e comece a boicotá-las. É importante que a denúncia seja feita numa perspectiva de forçar essas empresas a fazerem o recolhimento do tributo. Há uma falha muito grande de fiscalização, né, aqui no Estado. Você vai perceber muitas empresas que são empresas formais, mas que elas não fazem o recolhimento porque elas lançam mão de alguns artifícios para não emitir nota fiscal. Isso vale para restaurantes, para lojas que vendem confecção, enfim, para uma infinidade delas. Mas é importante esse ativismo político, é importante o exercício da cidadania, é importante que as pessoas denunciem, é importante que as pessoas cobrem, é importante que as pessoas ameacem, porque isso pode produzir uma mudança de comportamento junto à classe empresarial. E a população precisa saber a importância do seu papel nesse combate a uma pequena corrupção, que não deixa de ser, porque você deixa de pagar um tributo, ou seja, é uma corrupção antecipada, ou seja, você não está desviando o dinheiro que chegou ainda nos caixas do setor público, mas você está deixando de entregar o que é devido ao setor público. Então, você antecipa um mecanismo de corrupção na hora que você não emite a nota e, portanto, não faz o recolhimento de um valor que já foi cobrado do cliente quando você vendeu aquele produto. Então, nesse sentido, é importante, e a gente não
consegue, foi uma pergunta que você, inclusive, tinha me feito antes de começarmos o programa, você tinha me feito se a gente consegue mensurar. É muito complicado, porque você pode saber quanto é recolhido ano a ano, ou mês a mês, para estados e municípios. Agora, você não consegue saber quanto deixou de ser recolhido, porque não há nenhum registro, não há nenhum controle, e os mecanismos de fiscalização ainda são muito falhos pelo Estado. Então, isso, de um certo modo, favorece. E além de nós termos hoje uma taxa de informalidade que é muito alta, ou seja, você não tem recolhimento da informalidade. A informalidade no estado de Alagoas ultrapassa 50%. Então, se você já não tem o recolhimento da informalidade e entre as empresas formais você tem a sonegação, então, obviamente que isso vai se traduzir num prejuízo muito grande no que diz respeito à arrecadação fiscal e comprometendo, como já disse, a capacidade de intervenção do Estado no atendimento das questões mais básicas. Você pega, por exemplo, uma cidade como Maceió, menos de 30% dos homicídios não estão ligados a saneamento básico. É um investimento que o Estado, que o município poderia fazer, o Estado também poderia fazer em parceria. Então, você vai ter problemas de abastecimento de postos de saúde com medicamento que poderiam ser feitos com mais tranquilidade se você tivesse uma arrecadação um pouco mais elevada. Então, é preciso que as pessoas... Professora, que as pessoas reclamam que paga muito imposto e muitas vezes o Estado não devolve, né, esse serviço na educação, na saúde, no saneamento. Maceió, para fazer qualquer obra de saneamento, fica dependendo do governo federal, de transferências federais e muitas vezes de emendas parlamentares que às vezes não acontece, né? Então é muito difícil para o cidadão entender e compreender a carga tributária, o valor dos impostos que ele paga, e o Estado muitas vezes apresenta e dá para cada um de nós um serviço precário, principalmente naquelas políticas que faz parte do dia a dia das pessoas, educação, saúde, saneamento. Isso é muito importante que a cidade de Maceió e qualquer cidade do estado de Alagoas possa ter. Mas a gente se depara com isso, com a sonegação fiscal, com a tarifa alta, com a sonegação fiscal e muitas vezes também com a falta de conduta dos gestores na melhor aplicação dos recursos públicos. E o mais grave, Isaac, é quando essa renúncia fiscal ela é concedida pelo próprio Estado a setores que são grandes monopólios ou oligopólios naquela região, o que também, em grande medida, vai comprometer a sua capacidade de intervenção. Então, a gente tem dois problemas. A gente tem um problema da sonegação pulverizada entre empresas pequenas, de pequeno e médio porte, mas a gente também tem ainda com maior gravidade a renúncia fiscal concedida pelo Estado a grandes organizações que também vai comprometer a sua capacidade de intervenção. E cada vez que isso é feito, que o governo abre mão de receita fiscal, obviamente que ele deixa de estar dando à sociedade o que lhe é prometido, pelo menos nas campanhas, que é você resolver uma infinidade de problemas, como saneamento básico, cultura, educação, saúde, e não faz isso porque não consegue arrecadar o suficiente para dar conta desse desafio. E as pessoas, assim, tem um discurso que é muito neoliberal, que é o de redução de arrecadação de carga tributária e austeridade fiscal. Ora, o que é que representa para a população socialmente vulnerável, um modelo de austeridade fiscal e de redução de carga tributária? Ou seja, eu reduzo carga tributária, eu reduzo gasto. Significa que essas pessoas passam a conviver com o não acesso às condições materiais básicas para a sobrevivência. Em resultado, você vai ter uma expectativa de vida maior, uma taxa de mortalidade infantil mais elevada. Então, o que significa a ausência do Estado, principalmente na periferia de cada desses territórios, seja o município, seja o Estado? Essa pergunta que as pessoas precisam responder e compreender, ou seja, à medida que você não tem um Estado que seja atuante numa perspectiva de fazer uma redistribuição de renda e atender minimamente as comunidades socialmente mais vulneráveis, obviamente você tem uma morte precoce, você tem mortalidade infantil muito elevada, você tem taxa de analfabetismo elevada, então você tem vários problemas. Uma coisa que poderia ser resolvida em Maceió, principalmente na periferia, seria creches em todo o bairro periférico, de modo que as mães pudessem sair e ter seus filhos no lugar seguro. Ou então você ter também escola de tempo integral para diminuir exatamente a juventude que vai sendo cooptada pelo crime organizado. Então, como é que você vai fazer isso se você não tem arrecadação fiscal suficiente para manter essa estrutura de escolas integrais, de creches, de atendimento à saúde com o medicamento que é demandado por essa população periférica? Professora, e recentemente agora, a última semana, o governo federal
no meu olhar, buscando vender populismo com o dinheiro dos outros, né, está propondo que zere os impostos sobre combustível, inclusive o ICMS, fazendo provocação para os governos, desafio. Eu não sou a favor do governo que não quer ter um olhar, né, bastante interessante e inteligente para esse tema. É preciso reduzir impostos, sim, em setores que são muito importantes. Por exemplo, o governo Renan e o prefeito Rui Palmeira podiam sentar para discutir o ICMS sobre transporte coletivo de massa, né? Discutir o fim ou a diminuição do ISS também. Agora nós passamos o mês de janeiro, um debate terrível, né, sobre a tarifa de ônibus para 4,10, uma das mais caras do Nordeste do país, né? A carga tributária, o ICMS de Alagoas é um dos mais caros do nosso Brasil, né? Então vamos discutir nesse tema, mas o governo federal provoca, diz, eu zero o imposto federal se você zerar o ICMS sobre combustível, que é uma das maiores receitas do Estado, a título de ICMS, é a venda de combustível nos postos de gasolina de Maceió e do estado de Alagoas, né? E tem pessoas que aderem a essa tese assim com muita facilidade. Aí vamos zerar o imposto do combustível. Sim, vamos zerar o imposto dos combustíveis para o dono do Bradesco, né, para o cara da Rede Globo, para os usineiros. É isso que as pessoas querem? Ou vamos zerar o ICMS para o combustível dos caminhoneiros, de quem transporta produtos para a SEASA? Vamos zerar o ICMS de quem tem empresas que faz o transporte coletivo de passageiro, taxista, as empresas de ônibus e por aí vai. Nesse contexto dá para discutir, né? Mas zerar o imposto sem perceber, né? Sem critério nenhum e sem ver o que é que isso repercute para Dois Riachos, para Coité do Noia, para Feliz Deserto, para Mata Grande, para Alga Branca, para Maceió, que precisa de recursos para melhores investimentos. Então, como é que você vê? Esse tema agora bastante debatido e quando nós vamos para a rede social, o debate está muito ruim. Pois é, e o que a gente precisa no Brasil, já faz muito tempo que isso é demandado, é uma reforma tributária, mas não qualquer reforma tributária, uma reforma tributária que ela possa dar folga a quem ganha pouco e ao pequeno produtor e que, obviamente, tribute as grandes fortunas e os grandes empreendimentos, como o setor financeiro e outros tantos que também são grandes oligopólios. Mas a gente não consegue fazer isso porque os setores mais fortes no Brasil, eles conseguem ter uma boa representação parlamentar e ter legislação aprovada em seu benefício. Mas o que o Brasil precisaria hoje, com urgência, é uma reforma tributária de modo que a nossa estrutura tributária fosse progressiva e não regressiva como ela é hoje, que penaliza mais as classes de baixa renda, e que a gente tivesse uma tributação mais acentuada, mais expressiva, exatamente sobre quem ganha mais, sobre as grandes fortunas, principalmente sobre o grande latifúndio, que é um imposto irrisório e vergonhoso, ou seja, você precisa inverter a penalidade no que diz respeito à tributação, de modo que a gente possa compensar com a redução de carga tributária sobre alguns produtos que contaminam toda a cadeia produtiva, como combustíveis, por exemplo, como energia elétrica, como água. Você pega, por exemplo, a conta de luz, você vê lá que são vários tributos. Eu não faço a defesa de redução cega de carga tributária, porque toda vez que você reduz carga tributária, você reduz a receita fiscal e a única saída que tem para o Estado é diminuir também a oferta de serviço. Para mim, toda vez que você fala em redução de carga tributária, você precisa dizer onde você vai tirar mais para compensar isso que você está tirando. Porque, do contrário, eu estou admitindo que o governo possa reduzir a oferta de serviços, considerando que o que a gente tem hoje é uma dificuldade de equilibrar essas contas entre gasto e entre receita fiscal. Então, fazer uma discussão acerca de redução de carga tributária pura e simplesmente, sem fazer essa proposta de compensação, para mim soa como irresponsável e como eleitoreiro e como muito populista. O que a gente precisa hoje é, de uma forma responsável, discutir uma reforma tributária, mas uma reforma tributária que ela possa efetivamente
se transformar essa estrutura tributária que temos hoje numa estrutura tributária progressiva. E se você comparar os países ricos com os países subdesenvolvidos, você vai perceber que os países mais ricos do mundo, como Dinamarca, Noruega, Suíça, Suécia, Alemanha, eles têm uma carga tributária mais progressiva. A carga tributária em relação ao PIB é muito maior, em alguns ultrapassa 50%, e você tem um IDH mais elevado. O que é que significa isso? Significa que o Estado, mesmo sendo estados capitalistas e até neoliberais, alguns deles, mas ainda assim é um Estado que tem um Estado social consolidado, forte, e que usa a receita fiscal exatamente para cumprir o seu papel. Agora, para isso é importante que a gente tenha uma população politizada que compreenda a importância dessa receita fiscal e que compreenda qual é o papel do Estado na gestão desse recurso. Do contrário, a gente vai ficar defendendo somente redução de carga tributária sobre o combustível, que é uma discussão simplista e irresponsável se você não jogar nessa discussão todas as variáveis que são importantes para a gente tratar da reforma tributária como ela deve ser tratada hoje. Luciana, a gente quer agradecer, mas antes de encerrar o programa, gostaria de fazer 2 perguntas a você. Você é pré-candidata a prefeita de Maceió pelo PT. No nosso olhar, um extraordinário nome, uma experiência que eu acho que você está tendo para início muito importante. Vejo com um olhar muito atencioso, torço muito para isso. É possível que o PT abra espaço para uma candidatura feminina? A gente está empurrando para esse espaço ser garantido, ou seja, estatutariamente é previsto você ter 1, 2 ou mais 3 pré-candidaturas. A gente está na disputa com o companheiro Ricardo Barbosa. Eu espero que essa disputa seja equilibrada. A gente tem um apoio de várias correntes dentro do partido que tem fortalecido muito, e cada dia a gente tem recebido novas adesões. E aí, nessa próxima semana agora, a gente deve sentar para discutir o calendário das prévias, a realização de debates, e vai ser o resultado disso que vai definir quem a militância orgânica do partido vai eleger para ser o seu representante nas eleições municipais de 2020. A gente está muito otimista, a gente quer fazer uma proposta, construir coletivamente um projeto de governo para a cidade de Maceió, que seja um projeto de desenvolvimento com inclusão social, que fortaleça as associações de bairro, onde as pessoas possam colocar suas demandas, onde a gente possa ter efetivamente a execução de um orçamento participativo, em que a gente consiga definir prioridades, fazendo com que a periferia entre no orçamento do município. Então, a gente quer qualificar esse debate e a gente está otimista em fazer com que o PT tenha um grande protagonismo nessas eleições de 2020, que talvez, como já há muito tempo não se vê, me parece uma eleição que está muito indefinida, né? É um tabuleiro ainda que você não tem favoritos, ou seja, você tem muita gente na disputa, esse jogo ainda está muito desarrumado, e a gente tem esperança aí de que o PT faça uma boa escolha, seja o meu nome, seja o do companheiro Ricardo Barbosa, mas a gente vai estar aí defendendo o partido nessa disputa eleitoral para as eleições de 2020. Luciana, você é jovem, você é mulher, você militou no movimento estudantil, você é intelectual, é professora, doutora da UFAL. O que representa a sua candidatura no contexto de negação do conhecimento e do saber acadêmico? Pois é, isso nos desafia grandemente por ser mulher, inclusive pela baixa participação da mulher na política hoje no Brasil. Não chega nem a 12%, a depender de qual seja o cargo, e isso obviamente nos desafia ainda mais, porque nos traz a responsabilidade de fazer essa representação do gênero feminino na política e de mostrar que é possível esse protagonismo, mesmo que seja num ambiente com a predominância masculina, e trazer algo novo. Ou seja, eu não sou uma política profissional, é a primeira vez que eu me candidato a alguma coisa. Eu sou mais acadêmica, mas eu acho que isso também é um elemento novo que está chegando, que talvez fortaleça ainda mais a nossa candidatura. Ou seja, eu não sou uma política profissional e nem tenho a perspectiva de fazer disso uma fonte de sobrevivência, muito pelo contrário, até porque o meu vínculo institucional é com a universidade, e o meu propósito é tão somente contribuir com o processo de desenvolvimento da cidade de Maceió. Luciana, obrigado, lhe agradeço demais. Eu que agradeço a oportunidade, muito bom estar aqui com você. A você que nos assiste também, muito obrigado, e até uma nova oportunidade.